Olá a todos, bem-vindos ao nosso vídeo. Nós somos estudantes da Universidade Federal de São Paulo e estamos apresentando esse trabalho como parte do projeto de extensão curricular da disciplina Histologia, cujo tema é a cirrose hepática. Então nós vamos discorrer um pouco sobre o desenvolvimento da doença e alguns dos principais métodos de prevenção e tratamento, evidenciando a sua estrutura microscópica. Mas antes de nos aprofundarmos um pouco mais na discussão da cirrose, é importante debatermos acerca das funções e estrutura de um fígado saudável. O fígado é uma glândula desenvolvida e diretamente conectada ao tubo digestivo. Ele é a maior glândula e o segundo maior órgão do corpo humano e desempenha atuação fundamental para o organismo. É um órgão essencial, responsável por várias funções que ajudam na imunidade, no armazenamento, além de ser crucial no metabolismo e na desintoxicação. As desordens hepáticas mais comuns, então, incluem falência hepática, cirrose, hipertensão porta e colestase. Com isso, se evidenciarmos o fígado e preparássemos uma lâmina com seu material, veríamos algo parecido com isso sob o microscópio. A primeira lâmina apresenta o aspecto de um fígado saudável, em que a letra A indica os espaços portais, que são massas de tecido conjuntivo que apresentam ramos da artéria hepática, da veia porta, dos ductos biliares e vasos linfáticos. Já o centro lobular, indicado por B, é responsável por drenar todas as substâncias metabolizadas pelos hepatócitos, como medicamentos, proteínas e algumas drogas. O polígono mostra o lóbulo hepático clássico, que é a classificação na qual o fígado é separado em lóbulos poligonais. Cada lóbulo apresenta centralmente uma veia centrolobular, que drena o sangue proveniente da porção periférica. Diante disso, faremos um recorte temático com o objetivo de dar maior foco na abordagem do que se trata da cirrose. Cirrose é uma doença crônica decorrente de processos inflamatórios persistentes no órgão, gerando cicatrizes extensas que dificultam seu desempenho. Em longo prazo, essas lesões impedem a regeneração das células e a circulação sanguínea, o que resulta na substituição do tecido normal do fígado por nódulos e fibroses. Cirrose hepática e outras hepatites crônicas foram a 10ª maior causa de morte no país do ano de 2017, de acordo com o Ministério de Saúde. A doença é 5 vezes mais frequente em homens do que em mulheres, sendo mais comum em homens acima dos 45 anos. Sabe-se que o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, especialmente de forma constante, foi apontado como fator crucial na etiologia e progressão das doenças hepáticas, ao ponto de serem desenvolvidos códigos de identificação das categorias desses prejuízos funcionais. Seguindo esse raciocínio, existem alternativas para o prognóstico da cirrose que são baseadas em escalas de pontuações, sendo as referências da área a Child-Pugh e a MELD, sistemas de avaliação da gravidade de doença hepática crônica, sendo utilizadas também para priorizar a alocação dos pacientes para transplantes hepáticos. Abordando agora os aspectos do desenvolvimento da cirrose, é possível dividir esse processo em 5 principais fases. A primeira fase ela é marcada pela lesão no tecido hepático. Essa lesão pode ser causada por diversos fatores, dentre os quais destacam-se o consumo crônico de álcool, casos avançados de infecções virais como nos de hepatite B e C, e depósitos de gordura no fígado. A segunda lâmina pertence a um paciente com esteatose hepática, que é um distúrbio caracterizado pelo acúmulo de gordura no interior dos hepatócitos. O aumento de gordura dentro dos hepatócitos, constante e por tempo prolongado, pode provocar uma inflamação capaz de evoluir para quadros graves de hepatite gordurosa, cirrose hepática e até câncer. Os depósitos de gordura entre os hepatócitos aparecem como áreas brancas na lâmina. Portanto, como dito, esses efeitos podem levar à formação e desencadeamento da inflamação, que seria a segunda fase do desenvolvimento da cirrose, em que algumas células presentes no fígado, são as células hepáticas, vão secretar substâncias em resposta aos estímulos lesivos para recrutar células do sistema imune que possam reparar os danos causados na primeira fase, visando remover a causa do dano e as células mortas. O problema é que com isso nós vamos ter um processo de fibrose, porque as substâncias secretadas para reunir as células do sistema imune vão também estimular outras células já presentes no fígado, e essas células vão começar a secretar colágeno como resposta. Esse colágeno forma uma espécie de cicatriz, que é a fibrose, e acaba tampando o espaço na parede dos vasos sanguíneos por onde os nutrientes passam e chegam nas células funcionais do fígado, que são os hepatócitos. Na terceira e última lâmina, as setas indicam pontos de fibrose. Na fibrose hepática, existe excessivo acúmulo de tecido conjuntivo no fígado. Este tecido representa a cicatrização em resposta à lesão celular hepática crônica e repetida. Comumente, a fibrose progride, altera a arquitetura hepática e, eventualmente, a função hepática, na tentativa de regeneração dos hepatócitos e de reparo ao dano tecidual. A cirrose caracteriza-se histopatologicamente por travos fibrosas que se aglomeram nos vasos hepáticos, limitando o aporte de sangue para o fígado. Dessa forma, a fibrose contribui para a isquemia hepatocitária. Com as células impossibilitadas de receber nutrientes, elas vão acabar morrendo e causando necrose no tecido. Isso acontece justamente porque a deposição de colágeno causa o fechamento de pequenos vasos sanguíneos presentes nos locais e impede a nutrição dos hepatócitos, causando necrose do parênquima, que é justamente o tecido funcional representado pelos hepatócitos. Isso nos leva para a quinta e última fase, que é a reorganização tecidual.
Isso ocorre porque algumas células específicas, como as progenitoras e os hepatócitos não afetados, vão se dividir para repor tecido hepático, e essas novas células formadas vão se reorganizar ao redor das porções fibróticas, formando nódulos observados em fígado com estágios avançados da cirrose. Como dito, diversos são os agentes que podem danificar o fígado e causar um quadro de cirrose. Os mais comuns, portanto, são vírus que causam hepatite B, representando cerca de 11% dos casos, o vírus que causa hepatite C, representando 35%, e por fim o álcool, representando 46% dos casos de cirrose, acometendo principalmente etilistas que consomem bebidas alcoólicas em excesso. A cirrose hepática é o estado final de diversas patologias. Logo, o primeiro passo em tratamento é eliminar o causador da cirrose, seja hepatite B, C, diabetes ou consumo de álcool e drogas. A abstenção total de álcool leva a uma diminuição da inflamação e da esteatose, gordura no fígado, aumentando a sobrevida do paciente. Alguns medicamentos são utilizados nos tratamentos, como diuréticos para tratar ascite, antiácidos beta-bloqueadores quando há aumento de pressão arterial e antibióticos e laxantes para encefalia hepática, além do uso de suplementos alimentares para evitar o avanço da doença e aumentar o apetite, geralmente diminuído em etilistas. A cirrose hepática pode causar uma desnutrição proteico-energética, sendo muitas vezes definidora da severidade da doença e do prognóstico do paciente. Por isso, a intervenção dietética adequada é indispensável. Independente de seu estado nutricional, pacientes cirróticos apresentam alterações nos níveis de proteína visceral, albumina, pré-albumina e proteína unida ao retinol. O tratamento nutricional varia de acordo com a gravidade da doença. Mesmo com todos esses tratamentos, a principal alternativa para alcançar a cura para a cirrose é o transplante de fígado. Durante muito tempo, houve uma hesitação em fazer o transplante de fígado em pessoas alcoolistas, devido à grande probabilidade de reincidência, o que diminuiria a sobrevida a longo prazo e atrapalharia a ação de imunossupressores necessários após qualquer transplante. Entretanto, foi comprovado que a reincidência ocorre em apenas 15% dos pacientes. É necessário que o tratamento de dependência química ocorra simultaneamente com o tratamento para a cirrose, sendo infecções a maior causa de óbito após o transplante. A respeito das prevenções, podemos iniciar dizendo que, como as infecções virais de hepatite podem levar a casos de cirrose, as vacinações contra a hepatite A e hepatite B são bem importantes. Além disso, os tratamentos contra a hepatite B e principalmente contra a hepatite C, já que ainda não há vacina para ela, também podem ser considerados uma prevenção à cirrose. A diabetes é outra doença que também pode levar à cirrose se os tratamentos não forem seguidos corretamente. De maneira geral, as prevenções consistem em levar um estilo de vida saudável. Podemos considerar desde os itens mais básicos, como exercícios regulares e alimentação balanceada, até itens mais específicos, como limitar o consumo de álcool a menos de 20 gramas por dia. Outra prevenção é evitar possíveis contaminações, então a utilização de preservativo em todas as relações sexuais, o não compartilhamento de materiais perfuro-cortantes, inclusive materiais de manicure e pedicure. E, por fim, evitar a automedicação.